Meus irmãos, nesta reflexão deste dia, eu quero deixar uma passagem aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 1 até o 30, que diz as escrituras sagradas que um certo dia o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro na Babilônia. E então, no dia da consagração desta estátua, o rei chamou todas as autoridades daquela província. Todas as autoridades. Na Bíblia tem falando o nome de todos, mas eu não quero me estender muito, porque essa história é muito longa. Mas se vocês forem ler no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 1 até o 30, você vai ver que ele convidou todas as autoridades daquela província de Babilônia para adorar aquela imagem estrutural, né? Aquela estátua de ouro que tinha 30 metros de altura e tinha 3 metros de largura. Então, ele fez um decreto que todos aqueles que não se curvasse e não se adorasse aquela imagem seria lançado numa fornalha de fogo ardente. E então, no dia da consagração desta estátua de Nabucodonosor, ele então mandou chamar aqueles 3 homens, Sedraque, Medraque e Abidnego. E então, aqueles 3 homens, quando a música tocasse, a banda, que ia tocar uma banda antes, para que quando ouvisse o som de todas as sortes de instrumentos que tinha naquela banda, era para todo mundo se curvar adiante daquela estátua. E bem assim foi feito. Diz as escrituras sagradas que quando aquela banda com toda sorte de instrumento e toda sorte de música foi tocada, todas as autoridades se inclinaram aos pés daquela estátua. Mas teve 3 homens crentes que não se prostraram e nem adoraram aquela estátua do rei. Significava que era Sedraque, Mesaque e Abidnego. Isso foram os nomes que o rei Nabucodonosor colocou em Daniel e seus 2 amigos. Era Daniel, Misael e Azarias. Né? Mas o rei Nabucodonosor trocou o nome deles 3. Mas resumindo a história, aqueles homens não se prostraram. Então o rei mandou chamar aqueles 3 homens e trouxeram à sua presença. Então o rei lhe perguntou: vocês não vão adorar a estátua que eu construí? E então os 3 amigos ali falaram: ó rei, nós não possamos adorar a sua imagem, porque nós temos um Deus a quem nós servimos e adoramos. Então o que aconteceu? O rei disse: vou dar uma chance para vocês, para que vocês tenham um tempo de se escapar dessa fornalha, adorando a estátua. E então, assim que tocou a música novamente, com todas as sortes de sons, uma banda completa, com todos os instrumentos e todas as sortes de músicas que foram tocadas, mas Sedraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram e nem adoraram a estátua do rei. Então o que acontece? O rei Nabucodonosor ficou irado, então mandou os seus soldados, os mais fortes e poderosos do seu exército. Então amarraram aqueles 3 homens
e o lançaram na fornalha de fogo, aquecida 7 vezes mais. E o que acontece é que quando o rei mandou lançar aqueles 3 homens na fornalha, amarrado com as cordas novas, com as suas vestes que estavam, então o que acontece? Os soldados que lançaram aqueles 3 homens na fornalha de fogo morreram queimados. Mas o que me chama a atenção é que o rei Nabucodonosor, ele ficou estarrecido com o que teria acontecido. Porque ele, quando olhou naquela fornalha de fogo, ele viu 4 homens. E disse ele: mas não lançamos 3 homens nesta fornalha, e agora vejo que tem 4 homens. E um tem aparência de um filho de Deus. Então, após tudo isso que aconteceu, o rei Nabucodonosor mandou chamar aqueles 3 homens de lá de dentro da fornalha. E então, quando aqueles 3 homens saíram da fornalha, que chegaram até o rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, ele decretou uma outra lei que disse: todos aqueles que blasfemar contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego terão seus corpos espedaçados e as suas casas vão se tornar um monte de monturo. Então isso significava que aqueles que blasfemassem contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego, suas casas, seus corpos iam ser espedaçados e suas casas iam ser demolidas no ditado de hoje. Ia virar um monte de ruína, um monte de monturo. Esse foi o decreto que o rei Nabucodonosor decretou. Agora você veja bem o que é que Deus faz. Antes o rei Nabucodonosor jogou os 3 homens dentro da fornalha, porque eles não se inclinaram e nem adoraram a sua estátua. E depois que ele viu que Deus livrou os 3 amigos daquela fornalha de fogo ardente, ele então voltou atrás e decretou que todos aqueles que blasfemassem contra o Deus de Cedraque, Mesaque e Abidnego seriam os corpos espedaçados e suas casas iam se tornar um monte de ruína, ou seja, iam ser demolidas suas casas e iria virar monturo. E é assim que Deus faz quando o homem está na presença de Deus. Deus, ele honra aqueles que honram a ele. E por que que Deus deu livramento para Cedraque, Mesaque e Abidnego? Porque eles honraram a Deus. Eles oravam incessantemente. Eles eram homens que buscavam a presença de Deus. E por isso Deus honrou aqueles 3 homens que não se prostraram e nem adoraram a estátua do rei Nabucodonosor. Que segundo as escrituras sagradas nos relata que a estátua tinha 30 metros de altura e 3 metros de largura. Está lá no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 1 até o 30, que fala sobre essa história que é muito tensa. E depois de tudo isso, sabe o que aconteceu com esses 3 homens? Eles ganharam o melhor dos cargos lá na província de Babilônia. Eles já tinham um grande cargo e depois disto que aconteceu, deste livramento, eles foram exaltados e ganharam os melhores cargos que o rei Nabucodonosor então deu para esses 3 homens, servos do Deus Altíssimo, e eles eram judeus. Só que eles não se prostraram e nem adoraram a estátua do rei. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós venhamos ser forte, ser resistente, que nem esses 3 homens, porque vai chegar um dia
que o anticristo vai se manifestar. Não sabemos quem é esse anticristo, mas diz a palavra de Deus nos livros de Apocalipse, me fale o capítulo e o versículo, mas fala que um dia esse anticristo irá se manifestar em toda a terra, e aquele que não adorar a sua imagem e também a besta vai ser morto, e outros vão ser torturados, outros vão ser presos, tudo porque não vão se curvar e nem vão adorar esta imagem, que significa o anticristo e a besta. Então, que nós venhamos ser fortes para que quando acontecer isto, nós não venhamos negar a Cristo, porque só negamos a Cristo se nós não tivermos certeza da nossa salvação. Mas se nós tivermos certeza para onde nós não vamos negar a Cristo. Nós preferimos morrer, mas não vamos negar a Cristo. Que Deus nos dê força para que nós não venhamos negar o nome do Senhor Jesus. Porque um dia irá acontecer que a besta vai se levantar, o anticristo, o filho do pecado, e ele vai fazer uma imagem, e esta imagem irá falar, e também ele vai querer que adore a ele, e também essa imagem. Ele não vai querer que ninguém adore a outro Deus a não ser ele. Significa a mesma coisa de Nabucodonosor no passado. Vai ser a mesma coisa. E é isso aí. Que esta reflexão neste dia venha entrar nas nossas mentes e descer para os nossos corações. E vamos orar para que Deus nos fortaleça, para que nesse tempo nós venhamos estar firmes em Cristo Jesus. Papai, neste momento, queremos te agradecer por esta reflexão. Meu Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, para que nós não venhamos negar o teu nome adiante de tantas dificuldades e de tantas perseguições que ainda iremos encontrar. Papai querido, abençoa teus filhos e filhas em toda a face dessa terra. Ajuda, guarda, protege, livra de todo mal. Sabemos que o Senhor fez um céu tão bonito para que nós fôssemos morarmos um dia, se assim fizermos a tua vontade. Nos ajuda, nos protege, nos guarda em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E se inscreva em meu canal para você receber todos os dias as meditações. Sou eu, João de Jesus aqui, e Marilene Silva de Juazeiro. Todos os dias nós estamos aqui para trazer as meditações para você no YouTube. Está lá em letras vermelhas a palavra inscrever-se. Se inscreva porque você não paga absolutamente nada. João de Jesus, direto do município de Jacobina, para todo o Brasil.